Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 16 de julho de 2020 e o título é Procrastinação. Então vamos lá. Se tem uma coisa que atrapalha a vida de qualquer um é uma tal de procrastinação. Palavrinha danada que nos leva a adiar, prorrogar, protelar, retardar atitudes, decisões ou o que quer que seja. Etimologicamente, a palavra procrastinar se originou a partir do latim procrastinatus, procrastinare, que significa à frente de amanhã, na tradução literal. Ao procrastinarmos, empurramos para frente o que deveria ser resolvido sem mais delongas. Tem até um ditado que diz que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E, na verdade, não deveríamos protelar as situações, mas na prática não funciona tão bem. E são tantos os motivos que nos fazem agir assim: preguiça, falta de estímulo, desinteresse, cansaço, enfim, a lista de desculpas é imensa. Eu, como boa pisciana, assumo que tenho uma enorme dificuldade em manter o foco. Praticamente tenho que amarrar o cérebro ao pé da cama para que ele não saia por aí voando, divagando e se perdendo em sonhos. Não é fácil dominar uma imaginação efervescente, apesar de ser intensamente estimulante. Vivo inventando métodos. Atualmente tento estabelecer metas diárias. Confesso que muitas vezes fracasso miseravelmente. Contudo, aprendi a me perdoar e me comprometer a melhorar um pouquinho a cada dia. Cada conquista vai para a cadernetinha da gratidão. A cada desânimo, eu olho no caderninho e vejo quanto consegui progredir e realizar. Isso se torna um incentivo e se transforma em mais uma anotação na lista de bênçãos. Gratidão do dia, fé, confiança de que amanhã serei mais produtiva. E assim seguimos tentando. Tem dias que avançamos 2 casas, em outros recuamos 3, no seguinte saltamos várias de uma só vez e segue o jogo da nossa vida. E os adversários somos nós mesmos. A finalidade do jogo é percorrer o tabuleiro aprendendo, melhorando como ser humano, com espírito esportivo diante das derrotas e concluindo cada etapa com crescimento emocional e esperança. Esperança, adoro essa palavra. Esperança, substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. E é isso, precisamos perseverar, investir no nosso potencial, lutar contra o desânimo, a preguiça e tudo que nos faça procrastinar. Contudo, sem demasiadas cobranças e sentimentos de culpa. Se não der certo hoje, a gente tenta de novo e de novo e de novo. Apenas exclua do seu dicionário uma palavra, a palavra desistir. Certo? Então, né, gente, quem nunca, né? Quem nunca procrastinou? Que atire a primeira pedra. Vamos lá. Deixa eu olhar o cachorrinho aqui. Está aqui do lado, prestando atenção. Esse texto, realmente, eu escrevi porque é uma coisa que eu percebi, assim, né? Que é muito comum na vida de todo mundo, né? Essa questão da gente, às vezes, procrastinar. E muitas vezes a gente arruma desculpa pra gente mesmo, né? Para deixar, para ir empurrando, né? Empurrando de barriga as coisas, né? Empurrando com a barriga. Algumas coisas que a gente tem que fazer. Às vezes até por insegurança, às vezes a gente vai adiando certas coisas que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Tem medo de errar, de falhar, e a gente vai empurrando, vai adiando, até que chega num momento que não tem mais o que fazer, né? Tem que ir com medo mesmo, né? Que é a coragem, né? A coragem é a gente ir com medo mesmo. Então a gente tem hora que tem que encontrar essa coragem e fazer. Mas no dia a dia da gente, às vezes a gente acaba, né, protelando algumas coisas que a gente tem para fazer e a gente vai adiando ou vai deixando, jogando mais para frente
E aí, isso acaba atrapalhando, né? Às vezes atrapalhando o nosso progresso, porque fica aquela energia, de uma certa forma, estagnada, né? Você deixa de fazer um movimento e fica aquela energia parada, aquela coisa que vai atrasando a gente, né? O atrasa a vida. Então, eu acabei fazendo esse livrinho das metas, né? Então, hoje em dia eu faço o seguinte, nessa época que eu escrevi o texto, eu fazia uma lista de tudo que eu tinha para fazer no dia. E aí, conforme eu ia fazendo, eu ia ticando lá, consegui, consegui, consegui. Aí o que não dava, eu jogava pro dia seguinte, mas e aí tava lá na listinha, bom, não fiz ontem, vou ter que fazer hoje e tal. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu já faço de manhã, eu já agradeço por tudo que eu quero que aconteça no meu dia, né? E aí isso dá um certo estímulo para a gente fazer os movimentos que a gente precisa para que aquelas coisas que a gente quer que aconteçam realmente aconteçam, né? Então já foi uma outra forma que eu encontrei para essa questão de procrastinar e de ficar adiando atitudes que às vezes eu preciso tomar e que aí tem coisas que são desconfortáveis, tem coisas que são chatas, que a gente não está com vontade de fazer, mas tem coisas que a gente tem que fazer, né? Fazer, paciência. Faz parte. Faz parte da vida, faz parte do nosso processo aqui, evolutivo, e as coisas que às vezes surgem para a gente justamente enfrentar e acabar se aprimorando em alguma área aí, né? Que a gente precisa, alguma situação, né? Ou alguma qualidade nossa, alguma coisa que a gente precisa melhorar na gente, ou inclusive para limpar, né, as sombras que a gente ainda tem aí, tanta coisa ainda para limpar e para melhorar. As situações, as oportunidades surgem, né, para que a gente possa ir se trabalhando. E aí, muitas vezes, quando surgem essas oportunidades, né, em formas, às vezes, de desafios, a gente vai protelando, a gente vai procrastinando, vai jogando para frente. E isso só atrasa um pouco a nossa evolução. Mas a gente tem que ter essa consciência, né, de que tudo bem, não deu certo hoje, a gente amanhã vai se esforçar, né? O que a gente não pode é ficar se culpando, porque aí é pior ainda, né? Aí você junta mais uma energia assim, que não é uma energia boa, uma energia de movimento, para te puxar ainda, para te atrasar. Ah, não deu certo hoje, tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. Então, sempre colocar a energia e o sentimento de esperança de que você vai conquistar aquilo, que você vai conseguir se melhorar, que você está no caminho, no seu caminho evolutivo. E que se hoje talvez você não estava num bom dia para fazer aquilo que você se propôs, no dia seguinte talvez você consiga fazer isso e muito mais, né? Então, assim, a gente confiar que cada dia a gente pode melhorar um pouquinho e não desistir nunca. Às vezes a gente passa por momentos que trazem, né, desânimo, preocupação, tristeza. Todo mundo tem aí os seus desafios para enfrentar. E isso às vezes faz com que justamente a gente entre nessa energia, né, de procrastinar, de adiar, de não querer olhar para o problema, de não querer, de achar que não tem solução, de não querer resolver, né? Mas que esses abalos, assim, esses desânimos sejam momentâneos e que a gente se permita, né, dar passagem para esses sentimentos que são normais de acontecer, né? A vida da gente não é assim estável o tempo todo, a gente não está sempre né, naquela condição de ascendência, né? Às vezes a gente dá umas, umas caídas, né? A gente vai subindo, descendo, subindo, até que a gente consegue chegar num momento mais alinhado, então que essas quedas serão menores, né? Vão ocorrer com menos frequência, mas é natural que a gente aqui nesse momento que a gente se encontre, a gente está
se trabalhando ainda, tem muita coisa ainda para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente limpar. E a gente está tendo muita oportunidade, né, de crescimento. E a gente tem que aproveitar e fazer o melhor que a gente pode, né? Então, assim, sem muita cobrança. O que importa é a gente fazer o melhor que a gente pode. E tá tudo certo. Nem sempre o melhor que a gente pode é o melhor que os outros esperam da gente. A gente tem que focar na gente, no nosso coração. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho condições? O que eu estou bem para fazer? Né? E se você tem condições de fazer. Tentar fazer o máximo que você pode, né? Porque às vezes a gente também acaba deixando, né, dando aquela relaxada, né? E é isso que a gente não pode fazer. É esse cuidado que a gente tem que ter para não deixar que a procrastinação se torne uma rotina na nossa vida. Então, assim, que é uma coisa que acontecer eventualmente, ok, tudo bem. No dia seguinte você recupera, né? E faz o que a gente tinha que fazer. Eu, Guri, participando aqui, né, do vídeo. E a gente faz o que tinha que fazer, o que tem que fazer. Mas a gente sempre tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Conseguir melhorar um pouquinho a cada dia. E é isso que essa mentalidade que a gente tem que ter. E aí, buscar meios, né? Que nem eu fiz a história lá da cadernetinha, da gratidão, fiz a cadernetinha dos roteirinhos diários, né? Hoje faço dessa realmente da gratidão, já logo de manhã já agradeço por tudo que eu quero conquistar, e aí isso já me movimenta aquela energia para criar aquelas situações. E na verdade, porque a energia da gratidão, ela realmente é uma energia de criação, então ela estimula, realmente ela traz esse processo de criação, porque você visualiza, né, a coisa já concretizada. Então, quando você coloca ali aquela situação como já acontecida, como já concretizada, você traz essa energia de criação para sua vida. Então, isso foi uma fórmula que eu achei para mim, mas cada um tem o seu jeito, né, que vai ser mais adequado, que vai trazer mais resultado. Então, fica aí a sugestão, né, dos métodos que eu já utilizei e que a gente vai evoluindo, a gente vai cada vez conseguindo outros, né, achando outras soluções, né, para o que a gente quer conquistar. E prestar atenção nessa questão da gente, às vezes, não deixar que esse desânimo, que o medo, a insegurança acabem fazendo com que a gente não aceite os desafios e não faça os movimentos que a gente precisa para trazer mais prosperidade para a nossa vida, prosperidade em todos os sentidos. Não estou falando aqui só porque muita gente, quando você fala em prosperidade, acha que é só com relação à parte financeira da vida. Eu acho que uma vida próspera é uma vida que está em equilíbrio em todos os setores da vida, né? Então, no emocional, no mental, no material, né? No físico. Então, quando a gente faz os movimentos para trazer esse equilíbrio para a nossa vida, a gente está criando uma vida próspera, uma vida mais equilibrada e, consequentemente, uma vida com mais paz, né? Paz emocional, a paz que a gente tanto busca, né? O equilíbrio e a paz espiritual que a gente tem buscado aí há muito tempo, né? Então é isso, ficam aí essas sugestões. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.